Daí acusaram ele também, tá ganhando mais na caixa de chocolate. Quem leva mais cliente para ganha mais. Chocolatinhos e meio. A gente não tá falando pra pessoa. A gente não. Esses 3 chocolatinhos e meio. Não foram 24 mil, foram 40 mil. Pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai. Eu conheço o Queiroz desde 85. Se ele fez besteira, responda pelos atos dele. Estaria essa loucura atrás de mim achando que eu sou um fugitivo. Queiroz não estava foragido. Tá. Fabrício, eu não sei, não sou advogado dele. Uma narrativa mentirosa dessa mídia. O Queiroz estava do meu lado trabalhando, um cara correto, trabalhador. O deputado Flávio Bolsonaro nunca teve conhecimento das movimentações que eu fazia em minha conta corrente. A loja de Flávio Bolsonaro estaria vendendo produtos abaixo da tabela da Copenhague. Panetones eram vendidos a R$80, quando deveriam custar R$100. Mas é quinta-feira 13 para o Fabrício Queiroz. Bravo! Meus parabéns! Não são umas gracinhas, não são os amores. Eu diria que estavam muito bem ensaiados. Muito boa noite, bem-vindos ao Gabinete de Crise desta sexta-feira, dia 14 de agosto. E a nossa homenagem ao Flávio Wonka Bolsonaro. O programa hoje promete. Estamos ainda no aguardo aqui, houve a decisão da prisão do Fabrício Queiroz, né? O Félix Fischer, vocês sabem, ontem determinou que ele volte para Bangu. E hoje passou o dia inteiro aí, né? A gente na expectativa do que poderia acontecer. Sai do apartamento, volta para o apartamento. Primeira coisa, solta aí, ô Freitas. Vai entrar? Muito bem, então ele saiu aquele momento ali, logo cedo, foi para uma clínica, fez exames, parece que tem uma cirurgia marcada, enfim, tem sempre uma cirurgia. E aí depois retornou. Vai soltando as notícias aqui atrás, Freitas, vamos lá. Deixou o apartamento de manhã, vocês viram a notícia, né? Justamente em função da decisão do Félix Fischer. E aí, logo no início da tarde, ele retornou ao apartamento depois das... Vamos lá, Freitas, troca a notícia. Depois dos exames, ele retornou, né? Deixou a clínica, retornou para o apartamento lá na Taquara, né? Em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. E aí ficou à espera da decisão, justamente aí da ordem, né? Da determinação da prisão. E aí, vamos lá, agora já no início da noite, às 18h45, nós publicamos aqui em primeira mão a decisão do desembargador Milton Fernandes, do TJ do Rio, que mandou expedir, então, os 2 mandados de prisão contra o Fabrício e a Márcia Aguiar. O problema é que, após as 18, os policiais ou oficiais de justiça não podem entrar no apartamento sem autorização do casal. Neste caso, a prisão só poderia ser executada na manhã de amanhã, do sábado. E aí é o seguinte, volta para mim aqui, Freitas. Nós estamos aguardando, estamos acompanhando. Neste interim, o que ele fez, o que o Queiroz fez? Entrou com recurso no STF, já tinha aquele habeas corpus lá com o Gilmar Mendes, entrou com um segundo lá com o Gilmar. Gilmar não decidiu ainda, Gilmar tinha pedido informações ao STJ, STJ forneceu informações, mas até este momento, até a hora aqui do nosso programa, não tem decisão lá no STF.
todos e fica aqui a minha homenagem ao Flávio Wonka. Para tudo, acabamos de receber a informação e publicamos imediatamente no site que o Gilmar Mendes derrubou a decisão do Félix Fischer e manteve o Queiroz e a sua esposa na prisão domiciliar. Então, olha aí a informação em primeira mão para vocês. A gente já tinha encerrado o programa e acabou de acontecer. Temos a informação, temos o post. Olha aqui, ó. Vai tranquilo, vai tranquilo. Dá para subir? Gilmar mantém Queiroz e a mulher na prisão domiciliar. Já era a nossa expectativa, né? Acabou de derrubar a prisão e eles não precisarão mais voltar para a cadeia, como havia determinado aí o Félix Fischer. O habeas corpus foi apresentado na noite de domingo. Como antecipamos, Gilmar Mendes aguardou a decisão do Félix Fischer sobre o caso antes de decidir. Apesar de a decisão de Fischer ter sido assinada no início da noite de ontem, Queiroz não foi para a prisão porque não recebeu a ordem em sua casa. Ele chegou a sair pela manhã para exames, como nós mostramos no início do programa, e voltou para seu apartamento no bairro da Taquara, no Rio de Janeiro. Então, olha só a situação. Lembrando que nós ressaltamos, né, que essa decisão demorou. Ela chegou no TJ, a decisão do ministro do STJ, chegou no TJ do Rio de Janeiro e ficou parada o dia inteiro. Nós cobramos, inclusive do desembargador, da assessoria, o que acontecia. E aí, a decisão, a ordem de prisão foi expedida após as 18 horas. Ou seja, não poderia ser cumprida sem que o próprio Queiroz concordasse, né, que a polícia entrasse na sua residência. É óbvio, gente. E aí o Gilmar sai com essa decisão, então aí garantindo a prisão domiciliar do Queiroz e da sua esposa e, é claro, deixando o Jair Bolsonaro muito feliz. Eu prevejo que talvez um indicado Gilmar Mendes acabe virando ministro do Supremo, né? Vocês já sabem quem. Félix Fischer, nós obtivemos também em primeira mão e destrinchamos ela logo cedo. Aqui nós vamos revisar as principais partes, né? Os principais trechos dessa decisão, que é uma decisão muito bem fundamentada do ministro Félix Fischer, decisão esta que derrubou aquela liminar esdrúxula, né, do ministro Noronha, presidente do STJ, que quis fazer ali um agrado, ele que se coloca, né, como candidato ao STF, então quis fazer um agrado ao Bolsonaro, provavelmente deu ali a liminar beneficiando, dando, né, a prisão domiciliar para o Queiroz e para a Márcia, que naquela ocasião, a gente está falando do plantão do judiciário, a Márcia estava foragida. Então, atropelou tudo. Mas quem está dizendo isso não sou eu, não. É o próprio Félix Fischer. Ao derrubar a decisão do Noronha, ele disse que o argumento da Covid não era motivo para soltar o Queiroz, tá? E o que ele diz aqui? Ele diz que a recomendação do CNJ, citada pelo Noronha, sobre presos com Covid, não determina a soltura indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção. Justamente porque tal medida por si só não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não são inerentes àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. Ademais, a soltura ampla de presos não é hábil ao atingimento da finalidade, que é a de redução de riscos epidemiológicos. Segundo Fischer, é necessário que o Poder Judiciário, gente, avalie caso a caso, mas de forma integral, considerando as medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto. E aí o que a gente tem? Além das condições pessoais do preso, das características do crime, é preciso avaliar também as condições físicas do local onde o segregado e até mesmo as condições do local em que o paciente ficará, caso beneficiado pela substituição da medida. Ou seja, é indispensável que haja a avaliação da conjuntura, o que prima facie não é possível na via eleita, em que se dispõe apenas das informações fornecidas pelos próprios requerentes. Ou seja, o Noronha deu ali a canetada só com informações fornecidas pela defesa, tá? E o próprio Ministério Público havia se colocado de forma contrária, né, a essa prisão domiciliar, inclusive derrubando os argumentos de que o Queiroz estaria aí com problemas de saúde. E aí o
Fischer fala aqui, ó, repita-se que embora haja notícia de comorbidade do Queiroz, com a juntada de farta documentação no HC, no qual ele é paciente, deve-se esclarecer que tais peças refletem estado de saúde pretérito e não atual. Como dita, a documentação não dá conta de que o paciente atualmente enfrenta estado de saúde extremamente debilitado e de que, eventualmente, tratamento de saúde não poderia ser realizado na penitenciária ou respectivo hospital de custódia. Ele destaca ainda que a própria procuradora Soraya Gaia opinou pela denegação da ordem, apontando a ausência de comprovação de estudo de saúde debilitado do apenado, assim como inexistente debate desde a origem. Aí o Fischer também citou uma outra coisa importantíssima desse caso, que é o inquestionável, né, comportamento de risco de fuga do Queiroz e da mulher. O paciente, após faltar a diversos depoimentos marcados e remarcados no final de 2018, alegando a necessidade de submeter-se a uma cirurgia na cidade de São Paulo, não foi mais encontrado, mesmo depois de receber alta hospitalar. Jamais atualizou seu endereço nos autos, sendo localizado por investigadores residindo de maneira furtiva em uma casa numa cidade do interior paulista, lá na chácara de Atibaia, né, do Fred Wassef. O ministro afirmou também que os elementos de informação são igualmente seguros no sentido de sua atuação efetiva na orientação e liderança da organização criminosa na direção da destruição de provas pelos demais integrantes, o que evidencia a presença do perículo in mora, justificando-se a custódia cautelar também pela necessidade de garantir a instrução criminal, ok? Bom, a decisão judicial, portanto, revela concretamente a necessidade de imposição de privação da liberdade ambulatorial ao paciente, atendendo-se ao princípio esculpido aqui no artigo 93 da Constituição, motivo pelo qual encontra amparo no artigo 5º. Para Fischer, não se pode ignorar o comportamento também da mulher do Queiroz, a Márcia Aguiar, que estava foragida e mantinha constante contato com pessoas também ligadas ao Queiroz para tratar, dentre outros, de assuntos concernentes à instrução criminal. Bom, é isso aí. Aí, nesta mesma decisão, o Félix Fischer mostra, né, que o Queiroz trabalhou arduamente para destruir provas, né? Há diversos relatos sobre adulteração de folhas de ponto de servidores que estariam em atuação irregular na Alerj, manobras transcritas para impedir a própria localização do rastreamento pela polícia saltam aos olhos. Próximo. Manobras de Queiroz também para se esconder, né? Saltam os olhos, como eu acabei de dizer, justamente nessa busca aí para escapar da justiça. Nós sabemos que ele estava aí no sítio lá de Atibaia, né? Não é o sítio do Lula, é o sítio do Wassef, né? E o Wassef é apontado pelo MP, como o tal do Anjo, que era a pessoa que coordenava todo esse esquema de ocultação, né, do Queiroz. Próximo. Inclusive está aqui o próprio ministro fazendo referência à decisão do MP, né? A representação do MP mostrando aqui que o Anjo foi quem orientou o Queiroz a se esconder em São Paulo. Próximo. E aí o ministro ainda faz aqui uma ressalva, né? Ele cita a ligação do Queiroz com o Adriano da Nóbrega, né? O miliciano que morreu, né? Foi morto lá pela polícia na Bahia. Ele diz o seguinte, que os indícios de envolvimento... Desculpem que estava ligado aqui, eu sempre esqueço. Os indícios de envolvimento com a pessoa de Adriano da Nóbrega e seus familiares também chamam a atenção, né? Fazendo referência justamente ao Adriano da Nóbrega aqui. Para esclarecer, foi denunciado no início de 2019 pelo GAECO na Operação Intocáveis. Ok. Próximo. Bom... Aí ele começa a falar de uma série de coisas importantes aqui. Por exemplo, os dados bancários dos assessores, os ex-assessores do Flávio Bolsonaro, mostram que o Queiroz agia realmente como um operador financeiro do esquema de rachadinhas. Essa conclusão é do próprio Ministério Público em função da quebra de sigilo fiscal e bancário desses assessores, dos familiares e o cruzamento dessas informações. Vocês que estão nos acompanhando, né, há semanas nós vimos trazendo aí informações, detalhes justamente desse cruzamento de informações, mostrando os diversos, né, depósitos, pagamentos de boleto e etc., envolvendo aí o Queiroz e o Flávio Bolsonaro, a família, etc. Bom,
Próxima. E aí o Fischer avança, né, dizendo aí que esse esquema operado pelo Queiroz tinha uma verdadeira organização, uma hierarquia, né? E aí aponta, obviamente, o Flávio como peça importante disso aí e o Queiroz como o operador financeiro. Próximo. Bom, o MP levantou, fazendo esse cruzamento, levantou aí as informações bancárias de 24 ex-funcionários, né, sendo 12 ligados a Fabrício Queiroz, 10 ligados a Ana Cristina Vale, ex-mulher de Jair Bolsonaro, e 2 ligados ao Adriano da Nóbrega, o chefe da milícia. Tá? Segundo eles, segundo o MP, eles sacaram ao todo 7,2 milhões de reais, 60% do que receberam de salário no gabinete, tá, do Flávio Bolsonaro. Então, é um negócio assim realmente escandaloso, né? O período de saques coincide com os de pagamentos que Flávio fez em espécie. Por exemplo, para a compra de 2 imóveis em Copacabana. Nós, naquele outro nosso programa, detalhamos isso, mostrando todos os imóveis, os pagamentos e como eles coincidem com esses saques. Próximo. Bom, ontem o Jornal Nacional trouxe aí essa informação do depoimento do Cristiano Correia Silva. Vocês viram até a menção a esse depoimento aí na nossa abertura, aliás, belíssima edição do Freitas, merece os parabéns. Então o Jornal Nacional veiculou, né, esse depoimento, e no depoimento o ex-dono da loja de chocolates no Rio, que hoje pertence ao Flávio Bolsonaro, fala o seguinte: ele diz que o Flávio vendia o panetone com nota fiscal a R$100, mas o panetone era vendido a 80. Quer dizer, uma diferença de R$20 para cada panetone vendido. Isso aqui fazendo referência ao Natal de 2016. A Copenhagen confirmou a infração e disse que a loja do filho do Jair Bolsonaro foi advertida e multada. E no próprio depoimento, o Cristiano também acusou o Flávio, o sócio do Flávio Bolsonaro, o tal do Alexandre Santini, de intimidar a sua mulher, mandando ameaças por e-mail depois da denúncia à matriz da Copenhagen. Para o Ministério Público, o depoimento reforça a hipótese de que a loja era usada para lavar parte dos recursos desviados pelo esquema da rachadinha na Alerj, na época em que o Flávio dava expediente como deputado estadual. Ok? Bom, o Flávio, quando questionado aí sobre esses diversos pagamentos em dinheiro, inclusive aqueles R$638 mil pagos na compra de 2 apartamentos em Copacabana, disse que não se recorda, né? Ele não se recorda, ele pagou 640, volta para mim aqui, pagou 640 mil reais e não sabe, não lembra, ele não lembra, né? Ele não disse nem que não pagou, ele simplesmente não lembra. Como a gente mostrou no outro programa, esse dinheiro, ele registrou 300 e poucos mil reais, né? Que foi o depósito ali e tal. E esse dinheiro depois o vendedor depositou na mesma hora, junto com o cheque e com tudo, quer dizer, o dinheiro que ele recebeu na mesma agência, na mesma hora, depois de fechado o negócio. Então ficou óbvio que esse dinheiro foi pago nesse negócio, até porque os imóveis valiam muito mais do que 300 e poucos mil reais. E lembrando, a gente fez a questão aqui de lembrar, que o Arruda, né, o ex-governador José Roberto Arruda, ex-governador aqui do Distrito Federal, foi condenado em 2017 na operação, em um dos processos lá da operação da Caixa de Pandora, por falsificar recibos de panetone. Então assim, não é a primeira vez que se usa, volta para mim aqui, Freitas, não é a primeira vez que se usa panetone, né, para outros fins que não seja aquele de você comer, tá bom? Quem está me perguntando é, por que está com essa cartola? Bom, assista aí a abertura do nosso programa, né? É que é uma homenagem ao nosso querido Flávio Onca Bolsonaro. Bom, é o seguinte, lá em dezembro, o Frederico Assef, quando surgiram, né, essas primeiras posteses aí, né, do próprio MP, das movimentações envolvendo a franquia lá da loja de chocolate, o Assef disse que o Flávio não era vendedor de chocolate, ele era parlamentar.
O senador é um parlamentar que viaja, que trabalha, que luta pelo Brasil. Ele não sabe nem das contas dele, da movimentação dos funcionários, de gerentes, quem cuida da conta. Ele não vai ter esses detalhes, né, em relação à movimentação da loja, porque ele não é vendedor de chocolate. Ele é parlamentar que tem uma empresa e uma vida empresarial paralela. Então tá bom. Olha, tem um risco aí sempre, né? Se você não acompanha, né, o seu dia a dia do negócio, fica difícil. Então você tem que, é melhor escolher. Ou você é político ou empresário, não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Próximo aí, ô Freitas, ó. O Flávio negando aqui, matéria também da mesma época, negando a lavagem, né? Dizendo que o PM que comprou, porque dentro daquelas movimentações suspeitas, você tinha um amigo dele, né? O Diego Sodré de Castro Ambrósio, PM também, tinha comprado R$21.100 em produtos lá da loja de chocolate. Então, realmente, o sujeito gosta de chocolate. 248 panetones. 248 panetones. Você tem que gostar mesmo de panetone, realmente. Bom, e na mesma linha, a gente está resgatando essas informações que elas se conectam com tudo que está saindo agora. Na mesma linha, o Flávio Bolsonaro, na ocasião, disse ter retirado quase R$800 mil de receita nos 3 primeiros anos de atividade da sua loja de chocolate, inaugurada em 2015. O valor, segundo o Globo, na ocasião, publicou, fez a conta e tal, é 82% maior do que a própria Bolsotini Chocolates tinha relatado à Receita Federal na mesma época. Nas declarações de informações socioeconômicas e fiscais da Bolsotini, Flávio obteve R$435.600 no período. Então aqui praticamente o dobro, né? Quase o dobro. Olha, realmente é um bom negócio essa coisa de vender chocolate. Lembrando, né? Lembrando que a gente até mostrou no vídeo do CD Silva, né? As vendas caíam justamente na época da Páscoa. Então assim, não dá para entender realmente por que isso acontecia. Bom, tínhamos outra aqui, ó, em maio saiu uma outra informação importante sobre a loja de chocolate do advogado Vitor Granado Alves, da mulher dele, a também advogada Maria Francesco Granado, que também teve aí um capital enorme, um aumento de capital social enorme, de 860% em apenas 2 anos. Só que é o seguinte, o Granado é ex-assessor do Flávio Bolsonaro, que, segundo Paulo Marinho, encontrou-se com o delegado da PF que teria vazado a furna da onça. Ele também é investigado pelo MP do Rio no caso da rachadinha, junto com o Flávio e o Fabrício Queiroz. Aí vocês veem aqui, ó. Como senador, Granado Alves também tem franquias da Copenhagen. Flávio é dono da empresa Bolsotini Chocolate, junto com a Alexandre Santini, uma loja que fica no Via Parque, na zona oeste do Rio, né? E a loja foi usada por Flávio para lavar cerca de 1,6 milhão em dinheiro vivo obtido a partir das devoluções de parte dos salários dos servidores. No shopping Via Brasil, na Zona Norte, o seu ex-assessor, o Granado Alves, também tinha uma franquia da Copenhagen. Essa empresa é a mais antiga que ele possui com a mulher e está registrada como Damas do Chocolate. Ela foi aberta em 2007 e em fevereiro deste ano foi transferida para a Avenida Nilo Peçanha. Então, assim, a gente lembra aqui, né? Uma coisa frequente, tem uns símbolos, né? Todos os casos aí de corrupção e tal, envolvendo a política, sempre tem um símbolo. A gente teve a coisa da Land Rover, né? Que foi muito usada pelo PT, né? Veio estourar até no Petrolão. O Petrolão só foi descoberto por causa da Land Rover, que o Youssef comprou lá, pagou para o Paulo Roberto, que era o então diretor lá da Petrobras, né? De abastecimento. E agora parece que o símbolo desse caso envolvendo aí o Flávio Bolsonaro é o chocolate, né? É loja de chocolate. Então, por isso aí a nossa homenagem à fantástica fábrica de, vamos lá, propina, será? Vamos lá, procuradora pró-Bolsonaro. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Na sequência aí deste caso, a procuradora Soraya Gaia, vejam só, antecipou em 3 dias a contagem de prazo para que o Ministério Público do Rio pudesse recorrer contra a decisão que dava foro privilegiado ao Flávio Bolsonaro, né, no processo da rachadinha. Com isso, a gente publicou até ontem, o Ministério Público perdeu o prazo para o recurso. Soraya, que já elogiou Jair Bolsonaro nas redes sociais, acessou
em uma quinta-feira, 2 de julho, a intimação que informava ao MP a remessa do caso do Flávio para o órgão especial do TJ do Rio. O acesso da procuradora lançou no sistema o registro de que o MP tinha tomado oficialmente ciência da decisão e o prazo começou a correr. Ó, isso aqui é grave, é gravíssimo. O pessoal está querendo punir o Deltan Dallagnol, né, por crime de opinião. Isso aí é grave, isso precisa ser investigado. Isso sim tem que ser levado ao órgão correcional, porque isso aí, o que justifica essa procuradora entrar ali, fazer isso, né? Sendo que a ciência tinha que ser dada só na segunda-feira, quer dizer, antecipou, ninguém ficou sabendo e acabou que perderam o prazo. Né? Tudo bem que o pessoal deu um pouco de bobeira aí, mas é preciso apurar essa história direitinho. O Covid-19 está se espalhando de uma forma absurda.